Você é uma médica pediatra, mas só tá nessa profissão porque ela paga as contas. Você não tem filhos e nem tem pretensão de ter. Você não gosta de crianças, apesar de ser pediatra. Você tem um marido, mas é um casamento sem sal, um casamento infeliz. Por isso você arranja um amante. Só que um belo dia esse amante traz o próprio filho para uma consulta com você. E você fica encantada, magnetizada pela criança. Quase como um sentimento materno surgindo dentro de você. Se não fosse, na verdade, um sentimento extremamente obsessivo e repulsivo. Essa criança não é sua. Essa é a história de A Pediatra, da escritora brasileira Andrea Del Fuego. A pessoa que me indicou a leitura desse livro imaginou que eu iria me identificar com a personagem, pois ela é médica, eu também sou. Ela é pediatra, eu sou o tipo de médico que costuma andar lado a lado do pediatra, que é o gineco-obstetra, mas eu fiz um esforço consciente para não me identificar com essa médica, porque ela é tudo aquilo que a gente não gostaria de ver em um médico. Ela é extremamente narcisista, egocêntrica, ela faz aquilo só porque dá dinheiro, ela nem gosta de criança, ela só é pediatra porque o pai também é pediatra, por isso faz sentido na cabeça dela. E não é como se ela maltratasse os pacientes. Ela nunca levou um processo. Ela faz o trabalho dela direitinho. Por um lado, você até poderia dizer que ela é uma boa médica, mas a real é que ela não faz isso com o propósito de realmente ajudar alguém. Ela faz isso simplesmente porque tem que fazer, né? Um dos pontos fortes desse livro é que a narrativa é em primeira pessoa. Então você acompanha todos os pensamentos sórdidos, maquiavélicos que passam dentro da cabeça dessa mulher. E eu não queria admitir, mas eu dei umas belas risadas lendo esse livro, porque a personagem ela é tão sem noção que não tem como não dar risada. É aquele riso de nervoso, sabe? Isso foi uma coisa que eu fiquei me perguntando, né? Por que a gente gosta tanto de personagens vilanescos? Isso foi uma discussão que a gente teve no vídeo anterior sobre o livro Confissões, da autora japonesa Kanae Minato. Eu vou deixar o vídeo por aqui, para vocês darem uma olhada se ainda não viram. Lá a gente conversa sobre essa curiosidade mórbida que a gente tem em relação a personagens ruins, serial killers e tudo mais. E isso foi uma coisa que eu fiquei pensando aqui na leitura desse livro também, porque talvez a gente tenha essa curiosidade de acompanhar essas histórias de personagens questionáveis, porque eles parecem muito reais, sabe? Eu lendo isso aqui, eu ficava pensando, cara, eu conheço pelo menos uns 3, 4 pediatras que talvez seja assim, porque a realidade é que essa personagem ela não é 100% ruim. Ela tem seu lado positivo, seu lado negativo. Isso faz com que ela seja uma personagem muito palpável. Eu gosto muito da cultura japonesa, dos animes e mangás, e quando você acompanha os grandes personagens dessa mídia, você tem personagens como Naruto, que é aquele garoto que se esforça com todas as forças para ser o grande Hokage, para ser aquele grande personagem que vai proteger a vila dele. Quando você acompanha, por exemplo, o Midoriya Izuku, de My Hero Academia, é um garoto que vive nessa sociedade de heróis, onde todo mundo tem superpoderes, mas ele não. E ele se esforça tanto, ele é tão incrível e tão admirável, que o maior herói do mundo, All Might, decide dar o próprio poder dele para esse garoto. Um poder que muitas vezes, quando ele usa, ele acaba machucando o próprio braço, machucando o próprio corpo. Mas ele não se importa. Ele vai machucar o próprio corpo para proteger as outras pessoas, para salvar aqueles que precisam ser salvos. E muitas vezes, pode parecer bobagem, mas muitas vezes durante o meu trabalho, ali naquela madrugada, com um plantão mega cansativo, cheio de emergências, eu me peguei chegando bem perto de ser essa médica. Mas foi esse personagem que me ajudou, porque eu fechei os olhos, pensei na minha mãe, pensei no meu pai, pensei em todas as pessoas que me deram educação, e eu pensei, cara, se o Midoriya Izuku vai lascar o próprio corpo para conseguir salvar outras pessoas, por que eu não vou conseguir, sabe? Eu tenho que engolir a dor, engolir o cansaço, o sono e fazer o que precisa ser feito, porque eu sou um herói, sabe? Eu não sou um vilão. E é isso, tipo, às vezes a gente olha esses personagens que são mais idealizados e eles trazem uma certa força pra gente. Só que ao mesmo tempo é muito difícil se ver nesses personagens, porque a gente olha de repente uma personagem como essa, cheia de defeitos e com uma outra qualidade ali no meio. E acaba que você se identifica com ela, de certa forma, né? Só que essa médica, que no início da história é somente uma pessoa relativamente desprezível, começa a se tornar uma pessoa perigosa ao longo do livro, né?
ela começa a manifestar esse interesse preocupante por essa criança. Você passa uma boa porção do livro temendo que essa criança seja raptada por essa médica. Eu não vou dizer o que acontece, se ela é raptada ou se não é raptada, porque eu acho que esse é um dos tchan's do livro, então é algo que você vai precisar ler essa história para poder saber. E é uma história bem curtinha, tá? Tem cerca de 160 páginas, uma escrita muito fluida, muito gostosa. A escritora Andrea Del Fuego já é, para mim, um ícone da literatura brasileira, gente. E apesar de todos esses pesares, A Pediatra também já é uma das melhores leituras desse ano. Eu sei que vocês estão achando que eu estou dizendo isso para todo livro que eu leio, mas é porque eu estou tendo muita sorte nesse ano de 2023. Eu estou lendo muitas coisas legais. Se vocês gostarem, me digam aí as impressões que vocês tiveram dessa médica. Vocês conhecem algum médico que também é assim? Comenta aí, curte, compartilha com seus amigos. E é isso, pessoal. Tchau, tchau!